está começando o programa Ponto de Encontro, transmitido pela TVB Band Litoral. Eu fico muito feliz com a companhia de vocês, principalmente porque os convidados de hoje são de peso. Quem vai estar aqui comigo é René de Moura, ele é diretor de planejamento da agência DSPA, e também Marcel Camargo, que é gerente geral da TVB Band Litoral. E o René já está aqui comigo. Olha só que legal. Seja bem-vindo, René. Tudo bem? Estamos na área, se derrubar é pênalti. Como é que tá essa quarentena aí pra você? Tá quietinho em casa? Tá conseguindo ficar? Difícil, né? A gente fica, né? Eu sou um cara, eu sou meio ogro, né? Eu sofro um pouco menos. Mas ainda assim chega uma hora que, né, esgota. É meio ogro? Como assim? Não entendi. Eu curto ficar na caverna, né? Você tá gostando então? Se ficarem jogando comida aqui pra mim, eu passo mais um ano, mas já tá enjoando um pouquinho, né? Tem que arrumar uma alternativa, né? Tem que buscar, tem que preencher o espaço com a cabeça. Se bem que assim, eu tenho trabalhado bastante, então não sinto um pouco menos. Se eu não tivesse, a minha profissão não desse essa condição de trabalhar, acho que eu estaria sofrendo bem mais. Eu vivo num conflito constante, porque uma parte de mim quer trabalhar, a outra parte adora ficar sem fazer nada. Eu parei, sabe a Marília Gabriela? Tem um vídeo dela que é ótimo, super famoso, que ela fala: as pessoas falam que eu não vou conseguir ficar sem fazer nada, eu sou muito ativa, consigo, eu adoro fazer nada. Às vezes eu me identifico com isso. É legal. Ô René, e o teu trabalho? Mudou muito antes da quarentena e agora com a pandemia? Então, eu sempre fui avesso à coisa do home office, né? Eu sempre achei que a minha profissão, ela necessitasse, e ainda continuo achando que ela necessitasse de um pouco mais do contato humano para discutir uma ideia, né? Principalmente com o cliente, né? E numa segunda etapa, junto com a equipe. Eu ainda acho que ela é inevitável, mas diante daquela famosa frase, né? Aquilo que não tem solução, solucionado está. Não tendo como fazer de outra forma, a gente acabou montando esse esquema de home office, tudo muito às pressas, né? Porque numa quinta, vamos, na segunda a gente tinha que estar trabalhando. A gente apanhou um pouco, patinou um pouco, porque o sistema da agência era todo informatizado, então a galera recebia o job internamente por um sistema, de repente teve que mudar, criar uma planilha diferente. Apanhamos um pouco, mas a produção também caiu, né? Porque de certa forma tudo foi reduzido bastante, então a gente apanhou um pouquinho no começo, ainda bem que com a quantidade menor. Hoje a gente já se entende de uma forma mais razoável. Agora sim, você trabalha com a questão da criatividade também. Isso está sendo um ponto positivo? Quer dizer, ficar em casa estimula um pouco mais a criatividade ou não? Olha só, durante muitos anos eu fui um criativo da agência sozinho, né? Aí, com o passar do tempo, eu descobri que muito dessa coisa de ser o único criativo vinha do ciúme de não deixar que os outros tivessem ideia, talvez, né? Do ser humano, isso. Apegado, mas aí eu fui né? descobrindo, com o tempo eu fui descobrindo que, ao contrário disso, trabalhar com pessoas criativas fomentam ainda mais a sua criatividade, né? Porque colocam você à prova todo dia, né? De ter ideias diferentes, né? E concorrer internamente com ideias que podem ser melhor que a sua, né? Então hoje eu já não sou mais o único criativo da agência, eu trabalho mais no planejamento, ainda em várias ideias eu ainda participo, em algumas eu faço, né? Mas a gente divide bastante. Eu tenho um redator excepcional, o diretor de criação que é meu sócio, que é o Will, que é excepcional também. Então essa rotina de criação, ela já não era tão nas minhas costas, né? Mas eu sempre digo o seguinte: criação é você absorver muita informação para você poder vomitar algo interessante, né? Ninguém aprende a escrever sem ler, ninguém vai ser criativo sem absorver muita informação. Então eu vejo tudo o tempo todo, eu leio todos os sites, eu vejo muita informação, é muito difícil. E isso não é vantagem nenhuma que eu vou falar. É muito difícil você falar de um assunto comigo que eu não tenha visto, porque eu estou o tempo inteiro, apesar de ser eu não vou nem dizer que eu sou de meia idade, eu sou mais pro fim da idade do que pro meio. Eu já passei do meio faz um tempo. É um menino. Mas eu sou um cara muito antenado, assim, de ler tudo o tempo todo. Sempre fui um cara de ler bastante, gosto muito, tô sempre muito bem informado, porque a criação vem disso, né?
É difícil você soltar uma ideia criativa numa piadinha que tá na onda se você não tá ligado nela, né? Então, eu acho que melhorou um pouco, vou te explicar por quê. Porque quando você tá recluso, sobra mais tempo para você absorver mais informação. Na agência, eu tinha aquela coisa de toda hora entrava alguém para falar alguma coisa, para conversar sobre alguma coisa, era o financeiro, era a mídia. Hoje não, hoje, como a gente está trocando informação, eu escolho a hora que eu quero ler, eu escolho a hora que eu quero pegar um pedido de alguém dentro da agência ou resolver um problema dentro da agência. A menos que seja urgente, né? Você não entra, a gente está falando do teu lado profissional, agora comparando ele com o lado pessoal. O fato de você estar em casa, de você estar trabalhando o tempo inteiro, você não entra num looping de não parar de trabalhar nunca? Ou seja, você está conseguindo também, além de trabalhar, olhar para dentro, ter um momento de reflexão e ficar quietinho e refletir, não? Olha só, eu comecei a fazer coisas no meu dia a dia que eu não fazia, né? Então hoje eu almoço num tempo maior, né? Eu consigo parar de trabalhar um pouco mais cedo, não tão mais cedo, mas mais cedo. Mas também, por outro lado, o tempo que eu tô é muito mais intenso. Eu tô trabalhando muito mais do que eu trabalhava em termos de volume, porque eu tô produzindo muito mais. Quando eu tenho que fazer uma ideia, eu consigo, dentro da mesma ideia, desdobrar a ideia em várias partes. Por exemplo, hoje eu apresentei uma campanha que normalmente eu iria apresentar uma peça conceito, né? E aprovado eu ia desenvolver as peças. Então eu falei, não, ontem eu cheguei a uma conclusão tão legal que eu já conversei com o meu sócio, ele já produziu, eu criei as ideias, ele produziu as peças, já apresentei tudo. Porque eu consigo não ter nada na minha frente para me tirar a atenção. Então quando eu entro naquilo, eu tô naquilo. Só que é mais intenso, né? É muito mais intenso. No pessoal, eu tô me sentindo mais leve no sentido de ter mais tempo para assistir um filme, uma série. Normalmente eu chegava 9, 10 horas em casa, até tomar banho, comer e tudo mais, né? Sobrava tempo. Agora você já está em casa, você já tomou banho, então você senta, você consegue absorver mais. E é muito importante, porque eu faço ter essa rotina de filme, série, jornal, o tempo todo, né? Até porque, para quem não sabe, Renê é cinéfilo e viciado em séries. Uma rede social, que eu não vou citar o nome, me contou isso. Essa particularidade. Agora, Renê, o teu trabalho, agora na quarentena, a gente falando em convergência de mídia, né? Você está conseguindo transitar entre mais mídias agora, durante essa quarentena? Por exemplo, aqui na TV, né? Então eu estou conversando com você por videoconferência, né? Ou seja, o programa vai passar na televisão, mas a gente está utilizando a internet, né? Então, quer dizer, já tem aí uma intersecção. Como é que tá para você isso? Tem mudado durante a quarentena esse processo de movimentação de conteúdo? Então, eu acho que ninguém esperava isso que aconteceu, né? Todo mundo sabia que algumas coisas tinham a tendência de acontecer, mas ninguém necessariamente sabia quando ia acontecer. Eu acho que isso que aconteceu com a gente, ele só acelerou um processo que inevitavelmente ia acontecer, né? A gente vai trocar a roda do carro com ele andando. Normalmente a gente ia planejar e executar. Nós estamos executando sem planejamento, né? E de certa forma, alguns veículos já conversavam entre si, né? Já faziam o cross-mídia, né? Alguns combinam muito, né? Outros nem tanto. Mas a TV com a internet combina muito, né? Você percebe já há muito tempo as TVs, cara, em termos de tecnologia, o cara já não precisa mais sair com uma câmera, às vezes com uma live no celular fica tão bom quanto, né? Agiliza, a gente tinha aquele problema de link, como é que eu vou fazer um link? Cara, caiu tudo, meu, como não aproveitar isso, né? Então a TV em si, eu acho que ela deu um salto absurdo de qualidade e de agilidade, né? Até a edição, cara, se eu mostrar para vocês o que eu faço no meu celular em termos de editar filme, fazer anúncio, eu faço tudo no celular, cara. Então a TV ganhou muito com isso. E essa relação entre os veículos, ela passou a ser menos agressiva. Uma vez eu ouvi uma palestra de um cara que ele era presidente da Confederação Brasileira de Esportes Paralímpicos. Ele era cego. E ele disse que quando ele tinha 18 anos, ele descobriu
que ia ficar cego pro resto da vida, era inevitável. Então, naquele momento, ele teve que decidir se a cegueira ia ser amiga ou inimiga dele. E ele entendeu que ela deveria ser amiga, já que iam conviver. Eu acho que foi o momento, esse momento foi em que as mídias entenderam que a internet, ela pode ser um excelente suporte, uma isca impressionante para atrair o espectador para a sua programação, né? Eu posso muito bem entrar com uma live em qualquer rede social, dizendo, olha, eu, Renê, ou você como TV, olha, tudo bem, ó, nós estamos agora ao vivo na TV com entrevista com fulano de tal, acompanha lá, quer dizer, eu vou buscar em outra mídia alguém para trazer para mim, quer dizer, dá para trabalhar muito bem, desde que a gente entenda que isso é uma parceria, né? É um partner, não estamos disputando, nós estamos contribuindo um com o outro. Exatamente, tem uma frase ótima que fala disso que você acabou de dizer, que é as espécies que sobrevivem não são as mais fortes, são as que se adaptam melhor, né? Isso aí. Agora você falou sobre cross-mídia, né? Quer dizer, cross-mídia é diferente de transmídia. Tem como você falar um pouco pra gente disso? E se você acha que realmente funciona? Eu acho, uma coisa que é muito importante para quem trabalha com mídia é entender que é inevitável que você trafegue entre as mídias quando você quer fazer uma boa campanha. Não existe uma mídia exclusiva para produtos. Não tem como eu fazer uma mídia só de um produto, né? Só para divulgar um produto só numa mídia. Eu tenho que fazer essa interseção, eu tenho que fazer essa cross-mídia, eu tenho que atravessar as mídias, né? O que eu sentia muito era assim, o cara falava assim, eu tenho que fazer TV, rádio, jornal. Antigamente, estou voltando 25 anos atrás. Eu tenho que fazer TV, rádio, jornal. Na segunda fase, ele decidia que TV, que jornal e que rádio, né? Hoje, a gente tem uma percepção de que o público está em todas as mídias. Eu tenho gente jovem buscando informação num portal mais denso, eu tenho pessoas de mais idade brincando ou conversando por um Facebook ou o que quer que seja. Eu tenho muita gente ouvindo no trânsito o rádio. Eu tenho aquelas pessoas que têm televisão em casa, mas é só on demand, não tem TV aberta. Eu tenho aquele que só tem a TV aberta. Então, como eu faço para pegar todo mundo? Antigamente era muito mais fácil, né? Eu saía na televisão, eu pegava 30%, 40% da população. Hoje não. Então, eu penso que o grande lance, a grande sacada é tentar estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Exatamente. Algumas mídias começaram a ter algumas características diferentes. Por exemplo, eu fiz até um spot de rádio para uma rádio esses dias que falava isso. Não tenho dúvida, a gente não tem dúvida que um dia os carros vão voar, né? A gente escuta isso desde os Jetsons, ok? Não chegou, mas vai chegar. Quando o carro voar, é provável que ele tenha um rádio dentro dele. Porque com toda a evolução que o carro teve, ele estaciona sozinho, né? Ele dirige sozinho, ele ainda vem com rádio. Porque no trânsito é fundamental você escutar notícia, por exemplo. Se ele vai receber por web, por ondas curtas, ondas médias, não interessa, é um rádio. Então, as mídias se adaptaram e cada qual no seu lugar tem espaço e é preciso, para quem faz um planejamento de mídia, entender que não existe mais a mídia. Existem as mídias e eu tenho que fazer esse cross, eu tenho que atravessar todas elas, de certa forma, colocando o produto do meu cliente da melhor forma possível. Mas um detalhe que é importante é que a linguagem também é diferente. Nem sempre eu consigo usar a mesma linguagem, porque a forma como eu apresento o produto ela é diferente da internet e da TV. Na internet, por exemplo, no YouTube, por exemplo, dependendo de como eu vou aparecer, eu tenho que já revelar o que é o produto para prender atenção. Na TV, não. Eu primeiro conto a historinha, no final eu faço assinatura. Então, essa mudança de forma de criar também é importante. Agora, Renê, para a gente encerrar, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Você é casado com a Isla, né, que é minha amiga, uma profissional também e tanto da área, apresentadora, também muito criativa. Essa fase da quarentena, se a gente pensar no relacionamento e na profissão,
Vocês estão conseguindo interagir um pouco mais, profissionalmente falando, também nessa fase, não? Então, o meu casamento é um pouco diferente, né? Porque eu sou 28 anos mais velho que ela, né? Ah, isso é bobagem. Não, mas é uma diferença legal. Eu acho que... Nós falamos disso ontem, ou antes de ontem, sobre isso. Eu acho que esse tempo dentro de casa foi muito legal para a gente perceber algumas coisas, porque ela também é do meio e tudo mais, e trocar algumas informações. Ela tem me questionado bastante sobre comportamento daqui para frente, por causa da internet e tudo mais, e eu também tenho absorvido muita coisa dela, dessa visão de mais nova. Ela não nasceu com apertando cassete, telefone de disco, né? Então ela já nasceu com e-mail, né? O nascimento dela já veio e-mail. Então é legal essa troca, foi muito legal, porque a gente eu estou tentando ajudar elas a entender um pouco da minha cabeça nesse mundo, e estou entendendo melhor a dela, que está muito mais adaptada a isso, né? Ah, que ótimo. Querido, a gente vai precisar encerrar por causa do tempo, mas eu passaria mais dias aqui conversando com você. Legal. Obrigado, viu, pela presença aqui, pela disponibilidade. Sempre precisar. Você sabe que a gente chama. Manda um beijo pra Isla também. Beijo pra todo mundo aí. Obrigado. Tchau, tchau. Que bacana, né? E olha só, no próximo bloco a gente continua. A gente vai continuar falando sobre convergência de mídia, mas agora com o gerente-geral da TVB Band Litoral, Marcel Camargo. Não sai daí. Voltamos com o programa Ponto de Encontro, falando hoje sobre convergência de mídias, e quem vai bater um papo comigo agora é Marcel Camargo, gerente-geral da TVB Band Litoral. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo! Muito obrigado, estou muito contente de estar participando aqui nesse formato novo, né? Diferente de tudo que a gente já viu, né? Já viu muita coisa, Marcel? Me fala mais sobre isso. Pois é, cara, a gente imaginava que as coisas iam acontecer com uma certa tecnologia a mais, né, satélite e tal, e de repente o mundo inteiro passou a ser online, com lives, passaram a aceitar algumas falhas que não se aceitavam, né, e agora estamos aí, fazendo ao vivo, falando com várias pessoas ao mesmo tempo, fazendo ponto de encontro dessa forma, o Notícias em Debate dessa forma, e está sendo muito bom, definitivamente aquela coisa de pensar fora da caixa, né? Exatamente, exatamente. Eu posso registrar aqui um testemunho pessoal. Eu tô adorando o formato do programa assim. Porque a gente consegue falar com as pessoas que estão longe da gente, parece que elas estão perto. Tô falando com você aqui, tô olhando seus olhos. É muito legal isso, eu tô adorando. Verdade, verdade. É uma nova experiência e eu acho que nós vamos sair disso mudados, diferente da forma que nós entramos. Por que a gente não fazia isso antes? Por que tinha que ir a São Paulo para fazer uma reunião? Quantas vezes eu fui até Campinas, onde fica a outra TVB, poxa, e agora a gente está descobrindo que dá para fazer, né? Exatamente. Você está gerindo a emissora daí da sua casa, você não está indo para a emissora para trabalhar? Eu tenho ido à emissora uma vez por semana, até mesmo porque para fugir um pouco, porque a gente começa a ficar louco, né? A dar um negócio. Tá surtando? A dar uma surtada, começa a achar que tá errado. Esses dias até eu recebi uma ligação da Cláudia Rey, a nossa diretora corporativa, né? Nos primeiros dias de isolamento, eram umas 10 horas, ela ligou. Aí eu falei assim, nossa, é a Cláudia, eu ainda tô em casa, né? Eu falei isso pra ela, ela falou assim, eu também tô com essa sensação. Quando me liga, eu falo assim, eu também parece que estão fazendo coisa errada. Mas é um processo de adaptação. Eu converso diariamente com a equipe direta, né? Com a Rita, com o Gustavo, com o Marcelo, e eles conversam com os diretos dele, e está sendo um novo formato, até mesmo de planejamento, de entender, de se organizar nos horários, né? A gente está fazendo um trabalho de falar também com os nossos clientes, com as agências, os publicitários aqui, estamos tentando atendê-los da melhor forma, mesmo que seja à distância. Agora, te humanizando um pouquinho mais, você é casado, você tem filho, né? Sim, tem um filho que eu agora não sei mais onde ele fica, porque ele trocou o dia pela noite, então a gente não se encontra mais. Eu encontro bastante com os meus cachorros, que não estão entendendo nada também, porque eles nunca viram tanta gente o tempo todo em casa. Eles estão amando.
Eles estão amando, mas é tudo novo, né? Os horários, a forma, aquela coisa de não saber direito. Eu tenho um amigo que ele fala que ele está se sentindo em Vegas, né? Ele não sabe que dia que é, bebe todo dia e perde dinheiro todo dia. Então, a brincadeira é até um pouco séria, mas eu acho que tem muita gente com essa sensação. E esse é o trabalho, de tentar tirar essa sensação de que não estamos conseguindo, não estamos produzindo, mas estamos. O resultado comercial que nós tivemos no mês que nós estamos encerrando agora, né, de abril, foi ótimo. Se a gente pensar no quadro que a gente está vivendo, a gente ficou muito satisfeito com o resultado da equipe comercial, a criatividade aqui da nossa equipe de produção. Então, tá indo. Apesar de estar muito difícil, a gente sabe da dificuldade e nós estamos tentando ser flexíveis com os nossos parceiros. E tá indo. Apesar de tudo, nós estamos conseguindo chegar lá. Agora, Marcel, quando a gente fala em convergência de mídia, né, nós da televisão, a gente acaba ficando muito grato, né, por essa possibilidade de convergir, né? Porque a gente está usando, por exemplo, a internet aqui no programa, né? Que é uma coisa muito legal, que acaba aproximando. Quando você começou a trabalhar com televisão, você imaginava que agora em 2020 a gente estaria vivendo isso, esse leque de possibilidades se abrindo entre as mídias? Quer dizer, todo mundo conseguindo interconectar os conteúdos? Olha, talvez a nossa geração é a geração mais privilegiada na questão de processo de transição, né? Eu entrei na publicidade quando a gente ainda usava a máquina de escrever, isso lá no Diário Popular, e não era nem elétrica ainda. Querem colocar uma definição aqui de máquina de escrever? Tem muita gente que não vai saber que está em casa, a gente pode... Tô brincando. É um negócio meio diferente, parece um computador sem tela. Fazia barulho. A tela é o papel, né? E papel é um negócio que você amassa. Mas imprimia na hora, né? Tinha essa vantagem também. Imprimia na hora, não tem essas coisas. Mas quando eu entrei aqui na TVB, a gente estava começando a fazer a questão de e-mail, de usar mais e-mail, ainda não podia mandar muita coisa pesada. E eu realmente não imaginei que a gente ia viver isso. Eu gosto muito de tecnologia, a gente tenta se manter, mas eu não imaginava que isso ia acontecer dessa forma. Então eu estou até fazendo um curso, e a gente falou disso nesse curso, que eu já não duvido mais nada, porque como eu não acreditava que um dia a gente ia estar conversando com pessoas, a classe, gente do Brasil inteiro, e agora a gente está aqui fazendo um bate-papo que vai para o ar com tecnologia, então a gente já não duvida de mais nada o que pode acontecer. Esse casamento, né? O rádio está na TV, a TV está na internet, tudo se casando, se entendendo, aquela história de que um vai acabar com o outro, eu acho que não é real. Eu acho que um complementa o outro, né? Você vê o papel que as TVs têm hoje para combater o fake news, né? Exatamente. Você só sabe que é um fake news se você procurar um portal de alguma grande rede, seja ela qual for. Hoje eu posso falar que você não gosta da emissora A, B, ou C ou D, mas você vai precisar dela para saber se é ou não verdade aquilo que você está lendo no meu feed. Inclusive o René falou sobre esse assunto, é muito interessante, porque quando a gente pensa em anúncio, por exemplo, ao meu ver, a televisão ainda tem muito mais credibilidade, né, do que a internet. Você acha que isso se deve à questão das fake news? Eu acho que a internet, ela dá voz para todo tipo de gente, inclusive para covardes, né? Para mentirosos e tal. Então aí vira uma terra estranha, porque você recebe, se a pessoa não tiver esperta, ela passa para frente uma besteira. Então esse eu acho que é o cuidado. Agora, se você fala assim, é benéfico ou não? É muito benéfico. Eu acho que casou. O cara que anuncia na emissora de televisão e depois ela vai para uma rede social, ela vai para um site, ela vai... É complementar. Não tem, eu não consigo enxergar como concorrência. Mas o dinheiro continua sendo o mesmo e ele vai dividir mais? Vai. Esse é o desafio de nós, executivos de televisão, de tentar fazer com que uma parte maior fique no veículo A, B ou C. Ô Marcel, agora deixa eu te perguntar uma coisa, para ficar mais claro pro pessoal que está em casa esse assunto que a gente está falando, que muita gente não tem familiaridade com ele, né? Falando de streaming, de podcast, de televisão, de internet. Você já brincou de Quem Sou Eu, não? Lembra aquele joguinho que a gente brincava na infância?
Quem sou eu? Já brinquei. Sabe, que a gente vai falando características sobre alguém, uma personalidade, e a pessoa tem que adivinhar quem é? Vamos brincar disso? Rapidinho aqui? Pode ser? Ah, que legal, ele topou. Então vamos lá. Olha só, vou começar, hein? Quem sou eu? Sou agregadora, gosto de integrar, dei voz pra todo mundo e quando se trata de informação, sou meio exagerada. De quem que eu tô falando? É a própria internet. Acertou, ponto! Vamos lá, tá pontuando. Segunda pergunta. Meu público é extremamente segmentado e trato de assuntos bem específicos. Os consultórios médicos me adoram. Quem sou eu? Eu acho que você talvez seja a Helemídia, né? É por aí. As revistas, né? A gente tá falando das revistas aqui. Revista, sim. Eu falei Helemídia, eu tenho uma relação com a Helemídia muito boa, com o Caio, né? E aí mostra que nós estamos em uma perfeita harmonia. Eu acredito muito que todos os veículos estão trabalhando com o mesmo objetivo, que é dar o resultado, dar o retorno e atender e alcançar os objetivos de quem anuncia com a gente. Marcel, muito obrigado pela presença aqui, viu? Eu sei que a sua vida é uma correria, então eu agradeço muito pela disponibilidade de se articular aí para conseguir conversar com a gente um pouquinho. Obrigado, viu? Muito obrigado, foi uma honra, muito legal participar com você. Um abraço, querido. Valeu. Que bacana, né? Olha só quanta coisa que a gente aprendeu sobre mídias, né? E o programa todo feito assim, com muita segurança, feito por videoconferência, todo mundo de máscara aqui no estúdio e mantendo uma distância segura de 1 metro. Gostou do programa? Então continua com a gente na semana que vem. Fique agora com o Jornal da Band e um beijo muito carinhoso. Até lá! TVB, afiliada integrante da Rede Bandeirantes de Televisão.